Oi, pessoal, boa noite. Saudade de vocês. Eu quero falar um pouquinho com vocês, mas partindo daqui, tá bom? Que está em Provérbios 18, de verso 21, que diz assim, ó, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da palavra, da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. E isso aqui me trouxe uma meditação, algo para compartilhar com vocês. Eu quero fazer uma pergunta antes de começar, sempre com as minhas perguntas, né? O que foi que te falaram? Quais as palavras que te disseram quando você era pequena, criança, até hoje? Quais foram os clichês que você carrega? Quais são as palavras que você carrega até hoje? E que está te impedindo de prosseguir, de ser quem você é, de caminhar e alcançar os seus méritos, as coisas que você merece. Eu percebo assim, olha, vamos lá. Quando nós crescemos, quando nós somos criança, nós recebemos tantas palavras, não sei se você, vamos lá, você talvez pode ter ouvido assim, nossa, você é tão sonsa, nossa, você é a pior da família, qual o seu problema? Você cria problema em tudo, você é o pior dessa casa, você nunca vai mudar, você não consegue nada, tudo que você começa você não termina, você é muito sonsa, molenga. Você ouviu essas palavras já? Você já carregou com você traz com você essas palavras? Mas hoje eu quero te fazer lembrar de uma verdade. Os clichês não é o seu destino, os rótulos não é sua sentença. A terapia me ensinou que a palavra tem peso sim, mas que nós possamos reprocessá-la, tirá-la do nosso inconsciente. Porque todas as palavras que nós carregamos conosco dentro de nós, que está aqui no nosso consciente, faz com que nós sejamos prejudicados em uma área da nossa vida, em vários momentos da nossa vida. Sabe, meus amores, quando eu resolvi ser terapeuta, um certo dia, eu fui chegando ao ponto de eu pensar assim, quem sou eu? Qual que é a minha identidade? Será que é? Quem que é? O que está acontecendo comigo? Eu fui me perdendo por palavras negativas. Eu me lembro um dia que eu estava numa roda da escola, num conselho de classe, e foi passando todo mundo para falar sobre os alunos. Quando chegou a mim, eles falaram, não, pula ela, porque nós já sabemos tudo que ela vai falar. E eu deixei que eles me pulassem. Eu não falei, não, eu quero falar, eu quero dar minhas opiniões. Eu estou escutando o barulho do meu cachorro aqui. E aí tem hora que eu fico meio assustada, né? E aí, eu deixei pular aquela situação, eu não falei nada. Isso aconteceu várias vezes. Sabe? De eu levar um projeto na mesa de alguém, eu falar sobre a minha ideia e as pessoas não darem importância. E eu fui me anulando, assim como você vai se anulando. Com palavras negativas, sabe? Com coisas que as pessoas vão criando em você, rotulando em você. E você vai colocando isso dentro de você como se fosse verdade. Mas eu quero dizer para você hoje, que não é a sua verdade. O que disseram de você, que falaram de você, não é a sua verdade, que tentaram implantar em você, mas não é você. A terapia me ensinou mesmo que a palavra tem peso. Mas quando nós nos reprocessamos, nós sabemos, eu não sei se você sabe, que nós somos 100%, né? Mas 50% nós somos pai e 50% nós somos mãe. E Freud, ele fala que o inconsciente molda tudo. Ele fala e hoje ainda fala, porque a palavra dele é eficaz no meio dos terapeutas, dos psicólogos, né? Dos estudiosos sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, que ele falava sobre desde a infância, identificação desde a infância. A gente vai pegando
pedacinhos do papai, os pedacinhos da mamãe, né? Da cultura, dos traumas. E isso vira o que? O nosso ego. A gente vira o nosso ego. E a gente, até que se liberte de tudo isso, a gente tem que ver aonde nós precisamos. Lembra da palavra de Deus do cego? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava se perdido, sentado numa calçada. Jesus manda ele: joga essa capa fora. Tira essa capa. Tira de você essa capa que te jogaram. Que tentaram te colocar num casulo escuro, neutralizando as suas idealizações, os seus sonhos. E quando eu pensei em ser terapeuta, vou falar para vocês, eu pensei em ser terapeuta porque eu também estava perdendo minha identidade, sabe? E a gente vai deixando. Carl Jung, ele diz o seguinte, no processo da individualização, ele fala sobre isso, ele fala, virar quem você nasceu para ser, você tem que passar pelo processo da individualização, para virar quem você nasceu para ser. Separar o persona, a máscara social e o rótulo do self verdadeiro. Para que você chegue ao self verdadeiro, para realmente quem você é. O que Deus constitui você para ser. E aí, de repente, nós vamos vivendo isso. Sabe, você é humilhado, você vai deixando que isso aconteça, você vai perdendo sua voz. Mas quando eu resolvi ser terapeuta, que eu estava falando com vocês, que eu comecei a me reprocessar, passando pelo processo do reprocessamento, desde lá o vento da minha mãe, né, as coisas que aconteceram, o abandono do meu pai, que abandonou minha mãe, que eu não conheci, minha mãe foi se fechando, ela ficou uma pessoa muito calada, minha mãe quase não conversava comigo, minha mãe não conversava com quase ninguém, ela era extremamente calada. Sempre triste, né? E eu sempre vendo aquilo, eu fui criando aquilo. Eu fui criada com a dor do abandono, certo? Mas o que acontece? Quando eu passei pelo reprocessamento, eu vi que tinha muitas coisas em mim que precisavam ser reprocessadas. Aí quando você acessa as suas memórias, você desmonta a crença. Essas crenças limitantes que te anulam de prosseguir na sua vida. Tem várias crenças limitantes que te limitam, que não deixam você andar. Mas você precisa querer, meu amor. Você precisa querer se conhecer. Conhecer quem é você, de onde você veio, de qual hierarquia você veio. Certo? E pensar, não, eu não vou perder a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Jung diz assim, você só é inteiro quando integra a luz e sombra e parar de viver para agradar as expectativas alheias. O que é agregar a luz e a sombra? A sombra é onde você vive, no escuro, no medo, na insegurança. Mas quando você pega a luz e abraça essa sombra, ela desaparece. Porque os bichos enormes que você enxerga, não é tão grande assim. Às vezes ele é só imaginário, está aqui no seu inconsciente. De uma criança crescida, cheia de traumas e inseguranças. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aqui a Bíblia também tem uma parte muito linda, que eu acho linda, que em Romanos 12:2, que diz assim, deixa eu ver aqui em Romanos 12:2. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Romanos 12:2. Vamos lá, Romanos. Viu só, gente? Eu tô aqui, Tô brincando, não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, no seu entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É a palavra.
A palavra, ela anda. Tem pessoas que dizem assim, mas terapia anda com a palavra? Anda sim. Porque aqui na Bíblia fala que a palavra anda com a ciência, com o entendimento, com a sabedoria, com a saúde mental, espiritual, comportamental. E quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo para transformar-vos pela renovação da sua mente, do seu entendimento, quando você sabe quem é você, o que você passou e entende que você se tem essa renovação da sua mente, você muda seu comportamento. Muda seu comportamento, você deixa de ser aquela pessoa, ai, coitada de mim, não consigo. Tudo que a pessoa fala, você fala, ai, mas tá falando é comigo. Às vezes nem tá falando com você, você se dói achando que tá falando com você emburra achando que aquilo é para você. Não. Quando você passa por essa renovação da sua mente, no conhecimento, tanto da palavra, como terapeuticamente falando, psicologicamente falando, você cresce, você muda. Você deixa de ser aquela criança que você carrega hoje dentro de você e você cresce. Você cresce. Aí você, aqui diz assim, novamente, você só é inteiro quando integra a luz e a sombra, não é isso? Quando você se integra a luz e a sombra, você sai do casulo, pega as suas asas e voa. Tem um pedacinho do hino que eu gosto muito que diz assim, borboleta de Deus eu sou, do casulo me libertou, vou voar sobre os montes, ir mais além, até chegar em Jerusalém. Vamos sair do casulo, gente? Vamos bater nossas asas, vamos voar. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos ter a nossa identidade, vamos ter nosso eu abençoado da palavra de Deus e viver o melhor dessa terra, que é o que Deus tem para nós. Eu escolho ser Lucilene e que você escolha ser você, com alegria e com prazer de viver. Beijo, meus amores. Depois eu volto pra gente conversar mais um pouco, tá? Se cuidem, sabe? A palavra tem poder, sim, mas a partir da hora que você deixa esse poder trazer coisas ruins para você tem aqui fala que traz a morte espiritual, a morte física, a morte mental. Então não permita que as palavras negativas tenham poder na sua vida. Renova sua mente e viva em paz. Amém? Beijo! Fiquem com Deus!